Olá, pessoal! Na nossa aula de geometria analítica de hoje, nós vamos estudar as coordenadas do ponto médio de um segmento de reta. Para resolver alguns tipos de problema, precisamos dividir um segmento em outros dois de mesma medida. Vamos então aprender como determinar o ponto médio de um segmento do plano cartesiano. Então, considere um segmento de extremos A e B, cujo ponto médio é esse ponto M. Então, nós temos aqui as coordenadas x de A e y de A para o ponto A, para o ponto B, x de B e y de B, e para o ponto médio, xm e ym. Pelo teorema de Tales, encontramos a seguinte relação entre as abscissas desse ponto. Então, analisando aqui o eixo das abscissas, nós temos que essa distância aqui, AM, esse segmento de reta, AM, é igual a esse segmento aqui de reta MB. Da mesma forma que nós temos que esse segmento de reta, aqui essa medida é D, é igual a essa outra medida aqui, DC. Aqui no plano cartesiano, nós temos esses outros pontos. Ponto C, ponto D, E, F, G e H. Então, dessa forma, nós temos que x de M menos x de A, que é essa distância, né? Ó, se a gente quer calcular aqui, nessa medida aqui horizontal, é igual a o final, né? X de B menos x de M. Vamos colocar aqui o x de M no primeiro membro. Nós já temos esse aqui, aí esse está negativo, passa para cá, positivo. E temos aqui x de B e o x de A está negativo, vem para cá, positivo. X de M mais x de M, 2xm. E xb mais xa é o mesmo que xa mais xb. Aqui o 2 está multiplicando com xm. Então, a operação inversa da multiplicação, divisão. Então, xm vai ser igual a xa mais xb. E o 2 que estava aqui multiplicando passa a operação inversa dividindo. Então, aqui nós encontramos a coordenada x do ponto médio, que é o valor da coordenada x de A mais x de B dividido por 2. Também, pelo teorema de Tales, encontramos a seguinte relação entre as ordenadas desse ponto. Nós fizemos aqui para as abscissas, vamos fazer agora para as ordenadas. Para as ordenadas, nós temos a seguinte informação, que essa medida aqui, certo? De BM é a mesma medida de MA. Então, BM é igual a MA. Da mesma forma que, analisando aqui, ó, esses pontos, eu tenho aqui BM que está para HG. Que, da mesma forma, MA está para GF. Sendo assim, analisando o eixo das ordenadas, a gente vai ter que y de M menos y de B é igual a y de A menos y de M. Vou colocar aqui no primeiro membro o y de M. Já tem um aqui, esse está negativo, passa para cá, positivo. Aqui eu já tenho y de A, aqui está negativo, passa para cá, positivo. Y de M mais y de M, 2y de M, que é igual a y de A mais y de B.
aqui eu tenho que se esse 2 está multiplicando, eu vou passar ele para o segundo membro com a operação inversa, dividindo. E aqui eu encontro a coordenada y do meu ponto médio. Sendo assim, podemos concluir que, se tivermos um segmento de extremos A e B, a abscissa do ponto médio vai ser x de m, que é igual a x de A mais x de B sobre 2, que a gente encontrou agora há pouco. E a ordenada do ponto médio desse segmento de reta AB é dada por y de A mais y de B sobre 2. Portanto, o ponto médio desse segmento aqui AB, ele vai ter coordenadas x, xm, que é x de A mais x de B sobre 2, e a outra coordenada y de A mais y de B sobre 2. E mais um detalhe: se y de A for igual a y de B, né, a gente chamar todo mundo de y, ao invés desse segmento de reta estar assim, ele estiver paralelo ao eixo x, então nós vamos ter que a coordenada do ponto médio desse segmento, certo? As coordenadas vão ser x de A mais x de B dividido por 2 e a coordenada y. Mas, se a gente tiver com a reta assim, de forma que x de A seja igual a x de B e a gente chame todo mundo de x. Ou seja, nessa situação, a reta AB vai estar paralela ao eixo y. Nessa ocasião, nessa situação, nós vamos ter que o ponto médio desse segmento AB vai ser x e y de A mais y de B sobre 2. Vamos agora fazer alguns exemplos para melhor entendimento da matéria.